Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai falar sobre construção de gráfico de função, tá? De funções do segundo grau. Vamos lá. Olha aí. O nosso tema de hoje é construção de gráficos de funções do segundo grau. Então observe que no ensino fundamental, tá? Funções são fórmulas matemáticas que associam cada número de um conjunto numérico, tá? O domínio a um único número pertencente a outro conjunto, o contradomínio. Quando essa fórmula é uma equação do segundo grau, olha só, ele fala assim, ó, quando essa fórmula é uma equação do segundo grau, vocês têm que lembrar que é a equação do segundo grau que vocês estudaram lá atrás, tá? No nono ano. Temos também uma função do segundo grau. As funções podem ser representadas por figuras geométricas, cuja as definições coincidem com suas fórmulas matemáticas. É o caso da reta, que representa funções do primeiro grau, e da parábola, que representa funções do segundo grau. Essas figuras geométricas são chamadas de gráficos. A ideia central da representação da função por um gráfico, para desenhar o gráfico de uma função, é preciso avaliar qual elemento do contradomínio está relacionado com cada elemento do domínio e marcá-los um a um em um plano cartesiano. Quando todos esses pontos forem marcados, o resultado será justamente o gráfico de uma função, tá? Vale ressaltar que as funções do segundo grau geralmente são definidas em um domínio igual a todo o conjunto dos números reais. Esse conjunto é infinito e, por isso, é impossível marcar todos os seus pontos em um plano cartesiano. Desse modo, a alternativa é esboçar um gráfico que possa representar, em parte, a função avaliada. Antes de qualquer coisa, lembre-se de que as funções do segundo grau possuem a seguinte forma. Y é igual à lei de formação, pessoal. Lembrando, não esquecendo, a lei de formação. Ax² mais bx mais c. Diante disso, apresentamos 5 passos que tornam possíveis a construção de um gráfico de função do segundo grau, exatamente como os que são exigidos no ensino médio. Vou passar um pouco rápido, pessoal, mas mostrando para vocês, tá? O primeiro passo, avaliação geral da função. Existem alguns indicadores que ajudam a descobrir se o caminho certo está sendo tomado ao construir o gráfico de funções do segundo grau. Aí nós temos 2 pontos. O coeficiente A de uma função do segundo grau, que indica a sua concavidade, ou seja, se o A é maior do que 0. Se ele é maior do que 0, a parábola será para cima. Tudo bem? E no ponto 2, o primeiro ponto A do gráfico de uma parábola pode ser facilmente obtido apenas observando o valor do coeficiente C. Desse modo, o A é igual a 0,C.
Isso ocorre quando o x é igual a zero. Então, observe, nós estamos falando que, no primeiro ponto, o coeficiente A, quando a função do segundo grau, a concavidade pode ser que o A é maior do que zero, e o A pode ser menor do que zero. Se ele é maior, concavidade para cima. Se ele é menor, concavidade para baixo. Tá? Então, olha aí, observe. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Quando x vale zero. Então, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Então, qualquer número multiplicado por zero é zero. Com isso, só vai sobrar aí a letra C. Tudo bem? Então, vamos ao segundo passo. O segundo passo, nós temos que encontrar as coordenadas do vértice. O vértice de uma parábola é o seu ponto de máximo, se o A é maior do que zero, ou de mínimo, se o A é menor do que zero, ou se é de mínimo, se o A é maior do que zero. Ele pode ser encontrado pela substituição dos valores dos coeficientes A, B e C nas formas, tá? Ou nas fórmulas. X é igual a menos B sobre 2A, ou Y é igual a menos delta sobre 4A, tá? Desse modo, o vértice V é dado pelos valores numérico de x, v e y, v. E pode ser escrito assim, V é igual xv e yv, tá? No terceiro passo, quando ele fala YV, pessoal, e XV, vocês vão lembrar lá do X1, X2, X', X2', tá? Vocês vão lembrar muito disso. O passo 3. Os pontos aleatórios do gráfico. É sempre bom indicar alguns pontos aleatórios cujos valores atribuídos à variável x sejam maiores e menores que x. Isso lhe dará pontos antes e depois do vértice e tornarão o desenho do gráfico mais fácil. No passo 4, se possível, determine as raízes. Quando existem as raízes, podem e devem ser incluídas no desenho do gráfico de uma função do segundo grau. Para encontrá-las, faça y igual a zero para obter uma equação do segundo grau que possa ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. Lembre-se de que resolver uma equação do segundo grau é o mesmo que encontrar suas raízes. A fórmula de Bhaskara depende da fórmula do discriminantes. São elas. Tá aí as fórmulas. X é igual à fórmula de Bhaskara, pessoal, que vocês conhecem. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E o delta que é B ao quadrado menos 4A. Já no passo 5, totalizando o que nós estamos procurando para como fazer o gráfico. O passo 5 vai dizer marcar todos os pontos obtidos no plano cartesiano e ligá-los, tá? Ligá-los de modo que construir uma parábola. Como a gente já tem visto em outras aulas, tá? Se ele vai ter a concavidade para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Isso depende dos pontos a serem encontrados. Lembre-se de que o plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares
Isso significa que, além de conter todos os números reais, essas retas formam um ângulo de 90 graus. Tá aí. Nesse caso, nós temos duas retas, uma horizontal e uma vertical, tá? Com os pontos, com os números positivos para o lado do x no lado direito, tá? Do plano cartesiano, os negativos para o lado esquerdo na linha horizontal, na vertical os positivos para cima e os negativos para baixo, tá? E a concavidade. Então, nesse caso aqui, todos os planos, tá? Todos os passos foram mostrados de como mostrar e fazer um gráfico. O exemplo de um plano cartesiano, tá? É o exemplo da parábola. Então vamos lá. Vamos a um exemplo. Vamos ao exemplo 1. Vamos determinar o gráfico da função dada pela seguinte lei de formação. Y é igual a f de x, tá? O y é igual a f de x, que é igual a 2x menos 1. Então, o y é igual a 2x menos 1 ou o f é igual a 2x menos 1. Um ou outro, tudo bem? Então, olha só. Na seguinte tabela, a gente pode colocar que o x tem os seus valores. A fórmula y é igual a 2x menos 1 e vamos achar os valores agora. A gente está querendo achar o valor do y, tudo bem? Então, o valor do x, ele vai ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Observe que é na linha vertical. Então, os valores aqui, aonde for x, eu vou colocar o valor. X vezes menos 2, menos 1. Então, 2 vezes 2, 4. Vai ficar menos 4, menos 1, menos 5. Então, o meu primeiro momento eu já tenho que o x vale menos 2 e o meu y vale menos 5. No próximo, menos 1. Aonde vai ter x? Vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar menos 2, menos 1, menos 3. Então, o meu x vale menos 1, o meu y vale menos 3. Se é 0, então vai ficar 2 vezes 0, menos 1. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, eu vou ter no meu x 0 e o meu y vai valer menos 1. E assim vai sucessivamente. Para rever essa aula sobre construção de gráfico de funções do segundo grau, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.